Oi, turma, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar aí a nossa apostila 2. Vamos dar início ao primeiro módulo da nossa apostila, que vai falar sobre o Brasil no mapa mundo, né? Vai retratar aí o Brasil no mapa do mundo. Só que antes disso, nós vamos começar falando sobre continentes e oceanos. Aí na tela, né, vocês já podem ver todos os continentes que nós temos na superfície terrestre, cada um deles aí com uma determinada cor, né, justamente para que vocês possam aprender, né, a localizar aonde cada um desses continentes estão localizados na nossa superfície terrestre. Bom, a superfície terrestre, ela é composta aí de 6 grandes continentes, né? Os continentes, eles são porções de terras imersas, cercadas de água por todos os lados e que, diferentemente das ilhas, eles possuem uma ampla extensão territorial. Costuma-se, né, dizer que um continente, ele é todo um conjunto de terra cuja área é maior que a da Austrália, o menor dos países com dimensões continentais. Chamo a atenção aí de vocês, por exemplo, para o nosso país, né, para o Brasil, que é considerado aí um país de grandes extensões continentais devido à sua grande distância, tanto de norte a sul quanto de leste a oeste. Vale lembrar, turma, como eu coloquei aí para vocês, né, que os atuais continentes, eles são aí o resultado da fragmentação da Pangeia. Então, há muitos e muitos anos atrás, né, há milhões de anos atrás, a superfície terrestre, ela possuía apenas uma única massa continental, que era justamente a Pangeia. Era a Pangeia no centro da Terra e em volta do centro da Terra, né, em volta da Pangeia, nós tínhamos aí a existência de um único oceano, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que era aí o famoso oceano chamado de Pantalassa, o seu verdadeiro nome, né? Não dos atuais nomes de oceanos que nós temos. Porém, a Pangeia, né, ela começou a se fragmentar, né, ela começou aí a ter o seu famoso processo de deriva continental que a gente chama, né, que foi a fragmentação da Pangeia, né, a separação de todos os continentes, né, formando aí, na verdade, todos os continentes. Então, a Pangeia, ela começou a se fragmentar com o passar do tempo, a partir da movimentação das placas tectônicas, né? A partir do deslizamento das placas tectônicas sobre o magma, que fica no interior da superfície terrestre, e é onde hoje em dia nós temos a existência de todos esses continentes pelos quais vocês viram na imagem anterior. Vale lembrar, turma, eu coloquei aí, né, que o nosso planeta, ele é formado por 4 grandes blocos continentais. Por que eu coloquei isso? Porque em alguns lugares é muito falado de um continente tríplice, que no caso seria a Ásia, Europa e África, devido à formação deles, tá? Devido em uma determinada parte, a junção deles lá no período, né, da fragmentação da Pangeia. Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que além disso, né, e acima disso, nós vamos ter sim a existência de 6 tipos de continentes na superfície terrestre. Essa divisão, turma, desses continentes, né, ela é totalmente levada em consideração, né, levada aí em observação a uma fragmentação física da Terra. Não é levado em consideração as questões culturais, as questões linguísticas, né, as questões de costume. Nada disso é levado em consideração, né? Nada disso foi levado em consideração quando se teve aí esse processo de fragmentação, tá? Esses processos, né, oriundos da fragmentação, essas características que cada um deles possui,
Isso daí você só vai poder analisar, né, estudando a colonização de cada um deles, né, estudando aí o processo de desenvolvimento de cada um deles, tá certo? Porque toda essa fragmentação que nós tivemos, ela veio justamente de uma parte física realmente da Terra, de uma dinâmica da superfície terrestre, pela qual, né, nós continuamos aí até hoje nessa movimentação de todos os continentes, né, nesse deslizamento dos continentes a partir das placas tectônicas. E tudo isso foi ocasionado a partir do processo da deriva continental, que foi aí a fragmentação desses continentes, né, e a sua posterior movimentação na superfície terrestre. Aqui nesse mapa, né, vocês têm aí um mapa mundi, planisfério, como a gente costuma dizer. Aí nós temos justamente a divisão de todos os continentes. Eu chamo a atenção de vocês para o continente americano. Por quê? O continente americano, turma, ele se subdivide em 3 partes, tá certo? Então, por isso que vocês estão vendo aí no continente americano, por exemplo, uma representação de 3 cores distintas. Mas essa representação dessas 3 cores distintas, turma, é mais só mesmo para ressaltar aí a vocês que, por exemplo, o continente americano, ele vai se fragmentar em 3 partes, né? Ele vai se subdividir em 3 partes. É bom ressaltar, né? Como vocês sabem, o Brasil está localizado dentro do continente americano, justamente na América do Sul. E daí vocês podem perceber todos os outros demais continentes que nós temos na superfície terrestre. Olhando essa dinâmica, né? Olhando para o mapa que vocês têm aí, é possível vocês perceberem, né, que as bordas, né, os limites entre esses países, eles se encaixam perfeitamente. Por exemplo, se vocês olharem o lado leste do Brasil, do território brasileiro, ele vai conseguir se encaixar perfeitamente com o lado oeste do continente africano. Assim como vocês vão poder reparar, por exemplo, que a Groenlândia lá em cima, né, bem próxima ao Canadá, ela consegue se encaixar tanto na parte da América do Norte, onde nós temos aí Canadá e Estados Unidos, como a sua parte leste, né, da Groenlândia, ela também consegue se encaixar a parte norte do continente europeu e até mesmo em uma determinada parte do continente asiático. Isso tudo, gente, mostra, né? Isso tudo aí ressalta, né? Reforça para vocês e para toda a sociedade de como todos esses continentes um dia eles já foram totalmente juntos, né? De que como todos esses continentes eles já se deram aí, né? Eles já formaram a existência de um único grande continente que era justamente a Pangeia. Vamos começar falando sobre o continente americano, né? Sobre a América. Ela é o maior continente em extensão norte-sul, localizado, né, aqui no hemisfério ocidental. Esse continente, gente, ele é habitado por cerca aí de 902 milhões de pessoas, praticamente. E nele são falados, né, diversos idiomas, como o espanhol, o inglês, o português, o francês e também algumas outras línguas nativas. O continente ele é constituído por cerca de 35 países e 18 territórios independentes. Todos os seus países eles são banhados por 2 tipos de oceanos. O Oceano Pacífico para quem está a oeste e o Oceano Atlântico para quem está a leste. Esse enorme território, ele é dividido em subcontinentes, né, como eu falei anteriormente. Ele é subdividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Vamos dar um destaque aí para a América do Sul, justamente aonde o nosso país ele está localizado, né? Justamente aonde o Brasil está localizado. Vale lembrar, turma, que alguns estudiosos, né, e algumas organizações, como por exemplo a ONU, consideram apenas a divisão entre a América do Norte e a América do Sul, considerando que ambas são ligadas por um istmo, que significa, né, um estreitamento, né, um estreito de faixa de terra que liga 2 áreas de maior extensão, que no caso seria justamente a área pertencente
a América Central. Nós também temos aí, né, dentro do continente americano, uma outra divisão, que é a chamada América Latina, na sua maior parte. Uma região que corresponde aos países que falam línguas derivadas do latim, como, por exemplo, o português e o espanhol. Basicamente, turma, a América Latina, turma, ela abrange, né, a maior parte dos países que pertencem à América Central e também à América do Sul. Mas vale destacar que o México, por exemplo, que está na América do Norte, ele também entra nessa classificação de América Latina. Bom, o continente americano, né, ele era habitado há muitos e muitos anos atrás por nativos, né, que já viviam aqui. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tínhamos já várias tribos indígenas, né, que já habitavam o nosso país muito antes da chegada dos europeus, né, muito antes da grande invasão europeia que o continente americano teve. Não só o nosso país, né, mas diversos outros países já tinham as suas populações, né, as suas sociedades nativas da época. É bom também a gente ressaltar que o continente americano, turma, ele é muito, né, característico aí a partir de uma miscigenação. Justamente por quê? Porque como nós fomos colonizados, né, pelos europeus como um grande todo, né, e juntamente com a mão de obra escrava, então os vestígios, né, dessa população, os vestígios dessa grande mistura, né, ele ficou como um ponto muito forte da população que habita o continente americano. Principalmente, turma, em relação aos povos que são latino-americanos, tá? É muito bom ressaltar isso e lembrar que essa miscigenação, ela ficou muito característica entre os países latinos. Por quê? Porque entre Estados Unidos e Canadá, que vão receber uma outra classificação, né? Vão receber aí o nome de América Anglo-Saxônica, por exemplo, eles foram basicamente colonizados só por duas sociedades europeias, né? Os ingleses e os franceses. O Canadá, então, foi aquele que ficou entre o inglês e o francês. Os Estados Unidos já teve aí uma predominância de uma sociedade inglesa. Então, eles não tiveram, assim, muito esse processo de miscigenação como as demais áreas do continente americano. Eu também chamo a atenção de vocês, turma, para dizer que no continente americano nós temos aí as mais profundas diferenças sociais e econômicas entre os países. Nós temos de todo o território americano a classificação de somente 2 países que são extremamente ricos e desenvolvidos, que no caso, né, é aí a consideração de Estados Unidos e Canadá, porque eles possuem uma industrialização e uma agricultura, né, completamente moderna, da mesma forma que eles possuem um alto grau de vida, né, e uma alta qualidade de vida para a sua população. E eu também chamo a sua atenção que os demais países do continente americano são países aí onde nós vivemos essas intensas diferenças sociais, econômicas e até mesmo culturais, aonde nós temos alguns países que conseguem se destacar tanto socialmente como economicamente. Nós podemos classificar o Brasil dentro dessa situação, mas nós também temos aí países dentro dessa perspectiva de América Latina que são países pobres, né? São países que não chegam nem a 1/3 daquilo que o nosso país é hoje em dia. Aqui nessa imagem, turma, de verde, eu dei aí o destaque para vocês, aonde está localizado todo o continente americano, tá? Não dei o destaque das subdivisões do continente americano, deixei mesmo somente para que vocês possam ver, né, toda a extensão aí do nosso território, do nosso continente americano.
Agora nós vamos falar de África, vamos falar de continente africano. O continente africano, ele é aí considerado, né, o terceiro maior em extensão territorial. Ele ocupa aí cerca de 20% de uma área continental da superfície terrestre. Nesse continente, turma, vivem aí cerca de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. Vale lembrar, né, como eu falei, se vocês pegarem o litoral oeste do continente africano e tentarem encaixar ele no lado leste aqui do Brasil, né, no nosso litoral leste, vocês vão ver que eles conseguem se encaixar perfeitamente. A África, turma, ela é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural. E por meio, né, de uma história milenar, ela é capaz de contar a história de toda a humanidade. Apesar de uma enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam os baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas, né, desde sociais como miséria, baixa qualidade de vida, uma subnutrição, né, e taxas de analfabetismo enormes. Vale também ressaltar, turma, que o continente africano, assim como o continente americano, ele também acabou sendo colonizado, né, por várias sociedades europeias. Justamente por quê? Porque a Europa, ela foi classificada, né, como o velho continente, como o continente mais antigo que se existiu em toda a superfície terrestre, né? E grande parte dos europeus, quando eles começaram a sair aí em busca de novas terras, né, em busca de recursos, na verdade, eles começaram aí a um certo processo de colonização em várias áreas. E o continente africano hoje, ele foi colonizado, né? Ele é retrato, as sociedades que ali habitam, é retrato de várias sociedades europeias que simplesmente né, colonizaram aquela região. Então, eles também possuem, né, uma diversa característica, tanto cultural, social, né? Eu chamo também a atenção de vocês que, em relação à economia do país, infelizmente, né, eu chamo a atenção de vocês que, para a economia do continente africano, todos eles são países pobres, né? Na sua grande maioria. Todos eles são países aí que possuem uma carência econômica e uma carência social muito grande, que afeta muito no desenvolvimento das suas sociedades, que vai afetar muito aí no desenvolvimento de cada habitante desse continente. Bom, além disso, o continente africano ele também possui seus pontos positivos, né? Não só os pontos negativos. O ponto positivo que eu quero dizer aí, né, que eu quero chamar a atenção para vocês, é porque nós temos, né, um continente que é rico em recursos naturais. Nós temos aí um continente aonde ele é muito explorado nos seus vários recursos naturais que são encontrados no continente africano. E que por conta disso, os países, né, que pertencem ao continente africano, por exemplo, eles acabam, né, sendo aí totalmente explorados por grandes potências, como, por exemplo, grandes potências europeias. Tudo aí em busca desses mais diversos recursos que se existem, né, disponíveis dentro do continente africano. Nessa imagem, vocês têm aí a representação do continente africano. Eu chamo a atenção de vocês porque eu não coloquei, tá, aqui para vocês, mas é sempre bom relembrar que o continente africano, turma, ele é subdividido, né, ele é regionalizado de duas formas. Em África do Norte, que é aquela que pertence aí, né, à parte norte, é aquela que tem aí como característica, né, o islamismo. E depois nós temos a África subsaariana, que é característica, né, aí, né, ela é muito conhecida como a África pobre, né, como a maior parte
da África pobre, né, de todo o continente africano, tá? O continente africano, ele é subdividido, né, dessa forma. Mas eu não dei essa subdivisão aí para vocês, mas é bom aí só ressaltar para que vocês venham a saber esses dois processos aí de regionalização do continente africano. Agora nós vamos abordar o continente da Antártida. Esse continente, né, ou continente ártico, como vocês queiram chamar, ele é formado, né, em toda a sua totalidade por gelo e possui suas características singulares. O coração da Antártida é composto por um grande planalto de gelo. Dessa forma, né, ele apresenta uma certa altitude que varia aí de 1.500 a até 4.000 metros acima do nível do mar. E essa região, ela corresponde, né, a uma área de calota polar. Turma, vale lembrar que nessa área, né, existe bases de pesquisas, tá? Existe aí bases, né, de países onde é instalado, né, suas bases de pesquisa para que eles possam levantar informações desses lugares. São lugares, né, remotos, são lugares onde você tem aí um problema de habitação, né, por conta de características climáticas da Terra. Porém, são áreas que possuem uma riqueza de informações, tanto de fauna e de flora, que vão determinar a vida humana nas demais partes da superfície terrestre. Como vocês vão ver mais à frente, a Antártida, por exemplo, ela é uma área onde você tem a presença de alguns recursos pelos quais você pode explorar, né? Não em sua grande totalidade, mas que você pode analisar e que você pode até mesmo explorar em uma determinada parte. Vale lembrar que é uma área aí onde, quando os pesquisadores estão, eles ficam aí no máximo, né, um período de 4 meses, 5 meses, não se estende nem muito a 6 meses, por conta, né, do intenso frio, por conta, né, do tipo de clima que você tem na região e que acaba sendo prejudicial caso a pessoa fique ali no decorrer de um ano. Aqui eu coloquei para vocês o mapa do continente para que vocês possam ver, né? Ele está bem aqui na parte sul, né? Ele está bem aí localizado na parte austral também, como nós podemos classificar, como nós podemos chamar. Bom, chegamos no continente asiático, que é aí a maior área territorial do mundo. Nós também chegamos aí ao continente, né, mais populoso, ou seja, aquele que concentra o maior número de habitantes possíveis na superfície terrestre. Nós temos aí uma grande variedade de países localizados nesse continente asiático. Vale lembrar sempre que cada um deles, né, possui características distintas, características, né, de culturas, de idiomas, completamente diferentes, né, uns dos outros aí. O continente asiático, turma, nós costumamos dizer que ele é multicultural, tá? Justamente por conta dessa grande diversidade de cultura, de etnias, de religiões e de tradições que eles possuem. O continente asiático, ele está localizado, né? Localiza-se nele, na verdade, algumas montanhas que estão entre as mais altas do mundo, grandes desertos e extensos rios, tá? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje para a atual economia do continente asiático. O continente asiático, turma, ele engloba aí países, né, como China, como Japão, até mesmo uma parte da Rússia, já que a Rússia, né, ela é tanto europeia quanto asiática, mas em uma maior parte sendo asiática, né?
como os países aí que estão disparando economicamente no cenário mundial. Hoje muito se fala aí, por exemplo, né, da China, muito se fala aí também da Índia, né, do Japão, da Coreia do Sul, mas principalmente hoje, né, em relação aí à nossa situação por conta da China, e mesmo antes disso, muito já se falava no território chinês, né, devido aí ao seu grande desenvolvimento econômico que esse país conseguiu alcançar durante muito tempo. Eu também chamo a atenção de vocês, turma, para uma tradição, né, que se tem muito no continente asiático, que é a culinária, né, na verdade, né, eles têm assim uma culinária que é um pouco diferente, né, e um pouco estranha para o restante do mundo, como vocês sabem. É importante, turma, ressaltar que nem todos os países, tá, do continente asiático são países com economias em crescimento, tá bom? Eu coloquei aí para vocês, né, que o continente, né, como um todo, ele apresenta também uma grande quantidade de países pobres e com graves problemas sociais, sim, principalmente os países compostos, né, que estão aí localizados no sul asiático, né, na parte sul do continente asiático, são países aí que já atravessam problemas econômicos, já passam por algumas crises sociais, né, e até mesmo algumas crises políticas também na região. Aqui no mapa, turma, vocês podem reparar aí, ó, a grande extensão territorial do continente asiático. Eu chamo a atenção de vocês para a parte norte, tá? Para o extremo norte aí do mapa, aonde vocês estão vendo uma grande parte do território russo. Lembra que eu falei antes, né, que a Rússia, ela está localizada aí nessas duas partes, né, da superfície terrestre. Então, ela é uma pequena parte europeia e a sua maior parte, né, as demais áreas estão localizadas no continente asiático. Mas como um todo, eu chamo a atenção aí para que vocês possam ver como o continente asiático, ele é tão extenso, né? Ele é tão grande aí, né? O maior continente que nós temos e posteriormente aí aquele que abriga o maior número de pessoas. Bom, turma, agora nós vamos falar de continente europeu, vamos falar aí da Europa. A Europa que é classificada mundialmente como velho continente, porque foi o primeiro continente a se existir na superfície terrestre. Foi o continente aí, né, que a sua população em si, através dos processos, né, das grandes navegações, das grandes expedições, correram atrás, né, das outras áreas da superfície terrestre e que posteriormente depois foram achando todos os outros demais continentes que nós vimos até agora. Eu chamo a atenção de vocês que o continente europeu, turma, ele é o menor continente que nós temos. E ao mesmo tempo, né, ele é dividido aí em diversos países, né? Em vários países que são compostos, né, e que estão dentro desse continente. Bom, ele possui uma grande importância histórica, né, não só histórica. O continente europeu, ele também possui uma importância econômica muito grande, já que ele abriga aí um dos maiores blocos econômicos do mundo, que é classificado como a União Europeia. A maior parte dos países europeus, eles apresentam, né, um padrão de vida extremamente alto. São países extremamente desenvolvidos, são países extremamente são países economicamente, né, desenvolvidos, são países onde a sua qualidade de vida, né, onde a sua população ela possui um alto padrão de vida, né, e uma alta qualidade de vida. Tanto é que hoje, devido a esses padrões europeus, o continente como um todo, né, principalmente alguns países aí em específico, já começam a passar por algum problema, né, por problemas econômicos e até mesmo por conta aí de alguns problemas sociais em relação a essas características que eles possuem. Eu chamo a atenção de vocês que a Europa, ela é um ponto, né, de refúgio para os africanos, porque tem uma parte da Europa
que é muito próxima do continente africano, né, que faz limite entre os dois continentes. Então, nós temos aí na Europa uma grande chegada, né, um grande ponto aí de refúgio, principalmente dos africanos. Quando os africanos, né, eles migram em busca de melhores qualidades de vida. Inclusive, há alguns anos atrás, né, uns 2 anos mais ou menos aí, a Europa ela foi completamente invadida por esses africanos aí em busca dessas melhores oportunidades de vida nessa área. E eu também coloquei aí para vocês que a Europa, além disso, né, ela também possui conflitos, claro. Existem conflitos étnicos, existem conflitos religiosos, existem hoje conflitos separatistas, né? Existe hoje questões aí já de desemprego no continente europeu, mas eu chamo a atenção de vocês no que está escrito aí entre aspas sobre a palavra xenofobia, tá? Hoje, a xenofobia, ela é uma forma, né, de racismo quanto à sua cor, quanto à sua identidade, quanto à sua característica, principalmente quando você migra de um país para o outro, principalmente quando você sai do seu país de origem e você vai para outro. Esse processo de xenofobia, ele é totalmente... ele é uma aversão que a gente costuma chamar contra a sua característica, né, nativa. E as próprias pessoas dentro do continente, né, dentro do continente europeu, por exemplo, ou em outro, né, mas isso ocorre muito na Europa, as próprias pessoas ali, elas meio que já olham para você com esse receio, né, com esse certo racismo, com essa opinião aí formada já em relação a você. Vale lembrar, gente, que isso, né, esse processo de xenofobia na Europa e em tantos outros lugares, né, também é considerado aí um crime, mas hoje em dia, infelizmente, é algo que tem acontecido muito, principalmente por conta, né, de quando você migra, eles sabem que você vai para lá em busca de uma melhor condição de vida. Aqui vocês estão podendo analisar, vocês estão podendo ver a extensão do território europeu. Eu também chamo a atenção aí de vocês que já tem nessa imagem aí, por mais que de repente vocês não consigam identificar tanto, mas ela já foi dado aí, né, o destaque para uma pequena parte da Rússia. Porque como eu falei, né, a Rússia ela é um país onde ela está localizada em 2 continentes, né? Uma parte dela está no continente europeu, uma pequena parte, e a sua outra maior extensão, nem a sua outra maior parte, está localizada no continente asiático. Mas a Europa como um todo, ela possui aí uma menor extensão de terra dentro de todos os continentes pelos quais se existem na superfície terrestre. Agora nós vamos abordar a Oceania. A Oceania, turma, ela foi aí o último continente a ser explorado, né? A ser, digamos que, achado na época pelos portugueses. Então, algumas pessoas costumam, né, chamar de Novíssimo Mundo, tá? A Oceania, ela é formada, né, por uma massa continental que é praticamente que a Austrália e as demais ilhas, né, tanto ilhas maiores e algumas ilhas menores. Os únicos países que dão maior destaque na Oceania é justamente a Austrália e a Nova Zelândia, porque eles apresentam, né, um elevado padrão de vida, também apresentam uma economia boa e até mesmo uma questão de vida, né, uma questão social da sua sociedade também sendo elevada. Os demais países, eles são considerados pobres, com economias baseadas em atividades primárias. Eu chamo a atenção de vocês que os demais países, né, como eu falei antes, eles são classificados de ilhas. Então, além de levarem aí as atividades primárias, eles também levam muito em consideração a sua área turística, visto aí, né, que o turismo, ele também movimenta muito a Oceania,
né? Ele movimenta muito esse continente por conta de belas praias, por conta aí de belos resorts, né? Que as pessoas costumam chamar, localizados nessa área. Assim como na América, né, e na África, a Oceania ela também era ocupada por nativos antes da chegada dos europeus, né? Que em pouco tempo, grande parte desses povos foram praticamente que dizimados e os que restaram reivindicaram e reivindicam até os dias de hoje os seus direitos. Aí nessa imagem vocês podem reparar o continente da Oceania. Eu chamo a atenção de vocês para esses pequenos pontinhos de verde que vocês estão vendo espalhados por aí. São aí todos os conjuntos de ilha, tá? Que se existem no Oceano Pacífico e que pertencem ao continente da Oceania. Esse conjunto de ilhas, turma, eles são divididos em 3 formas. Nós temos as Micronésias, que são as ilhas pequenas. Nós temos a Melanésia, que são as Ilhas Negras, e nós também temos a Polinésia, né, que é aí o conjunto de muitas ilhas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, o início, né, da nossa apostila 2. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.